Olá, queridos alunos do 8º ano. Eu sou a professora Elívia Soares. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Convido vocês a se sentarem, a prestarem bastante atenção, se concentrarem na nossa aula de hoje, porque nós vamos falar um pouquinho de gramática normativa. Hoje nós vamos falar de verbos intransitivos e verbos transitivos. Para a gente iniciar, vamos ler a capa desse livro, olhem só. É um livro escrito por Mário de Andrade, o título é Amar, verbo intransitivo. Na capa do livro de Mário de Andrade, o verbo amar está definido como verbo intransitivo. Porém, de acordo com a gramática normativa, amar é um verbo transitivo. Você sabe o que é um verbo intransitivo e um verbo transitivo? Já que amar se trata de um verbo transitivo, por que Mário de Andrade colocou amar como verbo intransitivo? Nós vamos estudar que o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Porém, o verbo transitivo, ele necessita de um complemento. Amar, ele necessita de um complemento. Quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguém. Por isso que amar, dentro da gramática normativa, se trata de um verbo transitivo. Porém, quando Mário de Andrade coloca que amar é um verbo intransitivo, é para chamar a atenção do leitor, demonstrando, a partir de uma contradição, que o amor é algo que não precisa de explicação ou de um complemento para ser sentido. No livro, Mário de Andrade quis dizer que quem ama, ama. Não precisa de uma explicação. Mas vamos entender por que há verbos que precisam de complemento e por que há verbos que não necessitam. Os que não necessitam são chamados de intransitivo, enquanto os que necessitam são chamados de transitivos. E para a gente falar em transitividade verbal, eu preciso que vocês saibam o que é um verbo de ação, porque só existe transitividade verbal se o verbo for de ação. Correr, andar, comer, dançar, lutar, ler e assim por diante. Nós temos verbos que eles são chamados verbos de ligação. Nos verbos de ligação, como o próprio nome diz, eles só servem para ligar, para representar o estado do sujeito. Nós não temos transitividade verbal. Repetindo, só há transitividade verbal se o verbo for de ação. Vamos ler um texto para que a gente utilize trechos desse texto para a gente analisar transitividade verbal. Primeiro trecho. O tratamento é baseado em alguns fatores e em características individuais do paciente. O tratamento ideal é personalizado e busca a melhor forma de combater o câncer com menor grau de agressão ao paciente. Olhem a frase, o tratamento ideal é personalizado. Você sabe identificar o verbo nessa frase? A palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno natural que está conjugado em determinado tempo, presente, passado, futuro, nós temos a forma verbal é. É a forma verbal da frase. A forma verbal é, gente, vem do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. O tratamento ideal é. O verbo ser, que está na frase com a forma verbal é, ele se trata de um verbo de ligação. Ele não representa uma ação, ele só está ali para ligar uma característica personalizado ao sujeito, o tratamento ideal. Logo, não temos transitividade quando o verbo for de ligação, quando o verbo exprimir um estado do sujeito. Para isso, a gente tem que analisar os verbos de ação. Olhem o próximo fragmento. Felizmente, quando a doença é detectada em fase inicial, a chance de cura ultrapassa os 90%. Olhem essa frase destacada.
Qual é a forma verbal que nós temos na frase "a chance de cura ultrapassa os 90%"? Qual é a forma verbal que aparece? Nós temos a forma verbal ultrapassa. Eu ultrapasso, tu ultrapassas, ele ultrapassa, que se trata de um verbo de ação. Ah, se tratando de um verbo de ação, logo, nós temos transitividade verbal. Então, nós podemos analisar se ele é intransitivo ou se ele é transitivo. O que é a transitividade verbal? É a necessidade de ter complemento ou não que se apresenta em alguns verbos. Os transitivos exigem complemento e os intransitivos não exigem complemento. Vamos voltar na frase que nós estávamos lendo. A chance de cura ultrapassa os 90%. Vamos ler até a forma verbal. A chance de cura ultrapassa. Se eu disser para você, a chance de cura ultrapassa, você vai se perguntar, tá, mas ultrapassa o quê? Exatamente. Se você percebeu que esse verbo ele precisa de um complemento para ter o sentido completo, então ele se trata de um verbo transitivo. Ele transita, ele precisa de um complemento para ter sentido completo. É como amar. Eu amo. Ama o quê? Ama quem? Então, o verbo amar, ele exige que você o complemente. Então, ele se trata de um verbo transitivo. Como eu disse para vocês, a forma verbal ultrapassa se trata de um verbo transitivo, pois exigiu um complemento. Agora vamos ler mais um trecho para você observar se a forma verbal exige ou não complemento. E para isso você precisa analisar primeiro se trata de um verbo de ação. Em novembro de 2003, surgia na Austrália o movimento Movember. Olha só, em novembro de 2003, surgia na Austrália o movimento Movember. O movimento Movember surgia na Austrália em novembro de 2003, organizando a frase. Pessoal, nós temos nessa frase a forma verbal surgia. Eu surgia, tu surgias, ele surgia. Nós surgíamos, vós surgieis, eles surgiam. É uma forma verbal que vem do verbo surgir. Surgir indica uma ação. Agora leiamos. O movimento Movember surgia. Você entendeu? O sentido está completo, que ele surgia, ele se criava. O sentido está completo. Então, significa que o verbo surgir, ele é intransitivo. Ele não necessita de complemento. É igual, gente, o verbo morrer. Quando você cria a frase, a minha vizinha faleceu, morreu. Verbo morrer, falecer, ele tem o sentido completo. Não precisa você dizer de que morreu, quando morreu. Você pode até dizer, porém, o que você acrescentar será detalhe, será acessório. Não foi o verbo que exigiu. É diferente, por exemplo, do verbo gostar. Eu gosto. Gosta? Gosta de quê? Vejam que o verbo gostar, ele exige que você complemente, que você diga de que esse enunciador gosta. Já, por exemplo, a criança nasceu. Nasceu, você entendeu completamente que aquela criança veio ao mundo. Nasceu ontem, é um acessório, o ontem é um detalhe. Se você retirar o ontem, a frase continua com o sentido completo. Então, nascer é um verbo intransitivo, porque não precisa de complemento. Igual o verbo surgir, que vimos agora na frase, também é intransitivo, não precisa de complemento. Diferente de gostar, de amar e outros verbos que exigem complemento. Vamos continuar, vamos analisar as formas verbais das frases que vão aparecer para vocês. Olhem a primeira frase. O câncer de próstata evolui lentamente. Qual a forma verbal que nós temos nessa frase? Nós temos a forma verbal evolui, do verbo evoluir. O câncer de próstata evolui.
Entendeu o sentido completo? Entendeu que a frase está no sentido completo? Que o câncer de próstata evolui, ele cresce, ele aumenta. Ficou completo o sentido. A palavra lentamente só indica o modo como ele cresce, como ele evolui. É lentamente, é de modo lento. Mas se você retirar a palavra lentamente da frase, a frase continua com o sentido completo. Por isso que o verbo evoluir é um verbo intransitivo. Ele não necessita que o complemente, ele tem o sentido completo. Olhem o próximo exemplo. O homem fez o exame de próstata. Cadê a forma verbal? A forma verbal é fez. O homem fez. O homem fez. Você já pensa, você já pergunta, o homem fez o quê? Significa que o verbo fazer, que está aí conjugado fez, ele precisa de complemento, precisa que diga o que o homem fez. Por isso que fez é um verbo, é uma forma verbal transitiva, vem do verbo fazer, que é transitivo, ou seja, exige complemento. Então, olhem o esquema para mostrar para vocês o que nós estudamos. Nós estudamos a transitividade verbal. Quando o verbo ele transita, ele exige ou não um complemento. Nós vimos que a transitividade verbal só ocorre com verbos de ação. Aí vejam no esquema que da transitividade verbal se subdivide em verbos, se divide em verbos intransitivos e verbos transitivos, plural. Verbos intransitivos, os que não precisam de complemento. E os verbos transitivos, eles necessitam de complemento. Aí observem no esquema que os verbos transitivos, eles têm subdivisão. Os verbos transitivos, eles podem ser diretos, indiretos ou bitransitivos. Vamos entender rapidamente o que é isso. O verbo, quando ele precisa de complemento, ele é um verbo transitivo. Olhem a primeira frase. O homem fez o exame de próstata. O homem fez o quê? Vejam que a resposta, o complemento, o exame de próstata, não inicia com preposição. O não é preposição. Fez o quê? Esse verbo fazer, ele não exige preposição. Então, significa que ele se trata de um verbo transitivo direto. Agora, olhem a segunda frase. Os homens também se preocupam com a saúde. Olha o verbo preocupar. Os homens também se preocupam. Com o que eles se preocupam? Veja que a sua pergunta vem com a palavra com. Com o quê? Esse com é uma preposição. Então, quando o verbo pede preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Foi isso que nós vimos aqui no esquema. Verbo transitivo exige complemento. Transitivo direto, complemento sem preposição. Transitivo indireto, complemento com preposição. E o bitransitivo são verbos que eles exigem os dois ao mesmo tempo, um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar essa aula de hoje e que vocês acessem o portal Eduquiacre para rever essa aula novamente, tá bom? Para entender melhor ainda o conteúdo. Obrigada!